Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora e ative o sininho aqui. Mesmo que a notificação do pós-jogo chegue na madrugada, e hoje com muito prazer ela chega na madrugada, porque eu me recusei a começar a gravação desse pós-jogo até encerrar a coletiva de Luiz Felipe Scolari, dos maiores treinadores da história do esporte bretão desse país. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ser muito enjoado nos próximos meses, se Deus quiser, nos próximos anos aqui de Camisa 12, e existe uma chance enorme de Faelzinho passar pano para Luiz Felipe Scolari nos próximos meses, porque o Fael do passado está em conflito com o Fael do presente nesse momento, tamanho o amor que tem o Fael do passado por Luiz Felipe Scolari. Era um sonho ver o Filipão aqui no Atlético, então eu estou realizando esse sonho agora, dessa grande pessoa, esse grande cara, esse caráter, enfim, um grande profissional, multicampeão que chega aqui no Atlético, muito elogiado no mundo do futebol, e por isso lá na televisão, no Alterosa Esporte, quando era treinador do rival, do Cruzeiro, eu sempre falava: Filipão, vou te zoar demais aqui nessa briga contra a terceira divisão, mas nada paga o respeito que eu tenho por você, e acho que esse país é ingrato demais e tem pouco respeito e valoriza pouco a história desse cara aqui. Esse cara que vem estudando demais o Atlético. E outra comparação que eu fiz lá na TV é de 2011, quando o Alexandre Calil tá ali almoçando, procurando um treinador, almoçando com os filhos, e fala: pai, um cara que estava estudando demais o Atlético é o Cuca, acabou de sair do Cruzeiro, Barcelona das Américas. O Cuca falou: pô, você é burro, mas nessa hora você foi muito inteligente. O Calil falou, filho dele: você é muito bom, mas nessa hora você foi inteligente. E o Filipão é um cara que tem estudado muito Galo, ganhou do Galo aqui no Mineirão no ano passado, esse ano já enfrentou o Galo por Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, caiu no grupo do Galo, venceu lá, mesmo de bastidores, e perdeu aqui, mas é um cara que estudou muito o Atlético, mesmo tendo o Turro ali no banco, é um cara que fazia parte do planejamento do time, estudando o adversário e certamente dando pitaco o tempo todo também. Então ele chega conhecendo o time do Galo e principalmente conhecendo alguns adversários, inclusive o Libertad, que é adversário do Galo nessa última partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Bruno Lage pode ser que tenha uma grande carreira, uma carreira vitoriosa, entre outros nomes cogitados aqui, mas nada se aproxima do currículo, da história e do conhecimento que o Luiz Felipe Scolari tem de futebol. E é por isso que às vezes eu fico chateado quando eu vejo muito garotinho, que quando nem era nascido ainda, e o Filipão já estava levantando caneco nacional nesse país, desvalorizando ou tentando desvalorizar essa era digital. Acontece muito isso, esse grande trabalho que fez para o futebol, o que contribuiu Luiz Felipe Scolari para o esporte, para o futebol brasileiro. Basta que um treinador argentino ganhe uma Sul-Americana, uma Copa Argentina, comece um trabalho de destaque para que ele seja cogitado, pedido, solicitado e tal. A escola portuguesa tem seu valor, tem produzido grandes nomes, mas é preciso pouco dos que vêm de fora. O Kudê é exemplo disso, por exemplo, o Dudamel é exemplo disso, pelo que custou no final das contas e o rombo que causou aqui no Atlético em relação ao futebol, que foi salvo por um caminhão de dinheiro depois, mas seria uma tragédia épica, já tinha sido eliminado inclusive da Copa Sul-Americana. O Kudê, entre outros nomes cogitados e contratados para o futebol brasileiro, e um cara que foi vice-campeão da Libertadores da América, um time fora do eixo, outro dia tem seu trabalho tão desvalorizado. Isso me deixa muito chateado. Sobre o cara que saiu, eu deveria ter, eu fiz o tópico, eu fiz a pauta de um vídeo para falar sobre o Kudê, eu queria ter feito um só sobre o Filipão, pequei. No fim das contas, eu temia que viesse Rogério Ceni. Quem assistiu o Cachorrada Podcast viu que o Igor já sabia da questão do Filipão, não foi à toa que o Igor falou no Cachorrada Podcast do Filipão, ele já sabia da situação. Sobre o que saiu, eu temia que viesse um pouco o Ceni, porque o Ceni tem um pouco de Kudê. A dificuldade de administrar vestiário, de administrar elenco,
Aliás, o Patrick aqui é um desses exemplos. E que coletivo Luiz Felipe Scolari? Tem problemas? Tem. Eu vou passar alguns para o Caetano resolver, cabe a mim também resolver. Tem um grande elenco, vou trabalhar com o que tem. Cara, se você não assistiu ao coletivo, eu estava ouvindo na rádio Itatiaia, mas parece que, porque a hora que eu liguei o YouTube aqui também, parece que a TV Galo também transmitiu, ouça a entrevista de Luiz Felipe Scolari, que diferença de nível. E aliás, para encerrar esse assunto treinado, aliás, encerrar não, que eu vou falar sobre um outro aqui, para falar mais um tópico de Luiz Felipe Scolari, a Arena MRV merecia um grande nome na inauguração e que Luiz Felipe Scolari esteja nessa inauguração, porque é um técnico à altura desse estádio. Do lado de lá, do banco de reserva hoje, tinha o Fernando Diniz, que deu um chilique no final ali. Ele tem um pouco de Abel Ferreira, assim, nos títulos conquistados pelo Abel também. É um técnico que é bom para time brasileiro, não é um técnico ruim, é um técnico bom para time brasileiro, mas eu acho que também às vezes forçam a barra e tentam colocá-lo numa prateleira que ele ainda não está. Pode chegar. Quando cogitam o Diniz em uma seleção brasileira, é de um absurdo enorme. A seleção brasileira, como eu usei o termo na TV essa semana, supra-sumo, é o ápice. Eu até brinquei que é o segundo desejo de todo treinador do mundo. Primeiro é treinar o Galo. Mas a seleção brasileira, ela tem que estar no outro patamar, assim. O cara tem que ser diferenciado, ele tem que mostrar algo que o Diniz ainda não mostrou. Mas para o Fluminense é um bom treinador, não desvalorizando a equipe do Fluminense. Seria um treinador, por exemplo, que eu já cogitei para o Atlético, de estudar, falar, olha, será que aqui no Atlético teria peças para atender? Para time brasileiro, o Diniz ainda atende, mas para a seleção, de jeito nenhum. Mas de qualquer jeito, ele vem de resultados ruins, de empates, derrotas no Fluminense, e ele é muito assim, inconstante, de resultados, e quando ele consegue o seu pico de bons resultados, já colocam ele nessa prateleira que ele ainda não está, e nesse período ruim, parece que ele tem dificuldade de retomar as rédeas. E em algumas dessas situações, ele acaba sendo demitido dos clubes em que passou na carreira até o momento. O Fluminense tem já vou falar do Galo, calma, só para dar aquela pincelada no adversário. O Fluminense tem um Cano, gente, que ele tem um Cano e Keno, aliás. O Cano é aquele cara que a bola sobra, ele faz o improvável chutando, sem domínio, sem ter ajustado o corpo totalmente ainda, ele consegue boas finalizações. É mais ou menos o contrário do que às vezes acontece por aqui, tirando o Hulk, assim, a finalização que já está tudo certo para finalizar no jeito, a gente consegue o improvável de perder o gol, e lá é um cara que consegue a finalização improvável do outro lado dessa questão, que ele consegue a finalização que você achava que ele não ia conseguir, essa boa finalização. O Igor também citou no Cachorrada Podcast que indicou ele ali para a gestão do Sérgio Sete Câmara quando poderia vir de graça, quando ele foi para o Vasco da Gama, mas que foi uma negociação que não foi para frente. Essa característica do Diniz de tocar excessivamente às vezes, o Fábio hoje, por exemplo, em duas situações ele quase entregou a paçoca ali atrás, lances que poderia ter simplesmente feito o que o Everson fez em 4, 5 jogadas hoje, a bica para frente, o básico. Eu acho que às vezes peca pelo exagero, por isso eu queria o Atlético hoje marcando alto, principalmente depois dessa paralisação do campeonato. Talvez o Atlético, tudo bem que cansou em certo momento do jogo, mas se tivesse aquela rotina de jogo a cada 48 horas, 72 horas no máximo, talvez a gente não conseguiria nem jogar esse período que a gente jogou marcando alto, recuperando a bola rapidamente. O Atlético começou a partida marcando alto, recupera, perdeu, recupera, porque a perna estava leve. O descanso fez toda a diferença. O Filipão, ele chega no momento crucial, assim, sabe, da temporada por diversos motivos, vou listar alguns deles agora, mas hoje ele pega o time com a perninha um pouco mais solta do que nos outros jogos, o que permitiu meu amigo falou que todo mundo que fica usando intensidade demais no futebol é porque entende pouco do negócio, mas nessa intensidade inicial de que foi o Atlético não perde e ganha,
foi graças a esse período, esse descanso. E a gente conseguiu marcar alto. E marcar alto é o segredo. Quando você sufoca o time do Diniz, ele não abdica de jogar da maneira como o treinador mandou, e aí dá no que dá. Às vezes você consegue, às vezes só precisa de um erro do Fluminense para você balançar as redes e complicar o time adversário. E erro eu não coloco nem o gol contra do Guga. Eu coloco um erro como, por exemplo, uma saída do Fábio. Eu acho que até naquele 5-3 do ano passado a gente se aproveitou de situação assim. Por que eu falei de momento chave, um momento de reconstrução do Atlético? Vamos lá. Na lateral esquerda, vou falar já mais dela. Tá voltando o Arana pro lugar do Rubens, que teve momentos ruins, tentamos o Dodô, não deu certo, voltou o Rubens, continuou com atuações ruins, depois se estabilizou, normalizou a situação, ele fez bons jogos, principalmente defensivamente, jogos bem seguros. Perde o Nathan Silva, perde um zagueiro titular ao Atlético nesse momento, querendo ou não, muda a questão do entrosamento, muda a característica do jogo, a forma. Você tem que se adaptar, você tem que escolher sua nova dupla de zaga, você tem que ver como vai encaixar essa nova dupla de zaga, e vinha de jogos em que o Atlético não sofria gols com o Nathan Silva e Gemerson. Existe também a questão da volância do Atlético, porque quando se fala em Filipão, se fala muito em volância, aliás, se fala muito em jogo retranqueiro. Aí me venderam um Kudê ofensivo, jogo intenso, marcação alta, e eu me despedi de um Kudê com 4 zagueiros, toma mais um zagueiro, entrega a bola para o adversário e recua. E hoje eu vi um Filipão ofensivo. Como que o mundo dá voltas, já diria Badawi lá no CPM 22 do guitarrista Phil, que é atleticano, que estará aqui em Belo Horizonte dia 3 de novembro. Eu me perco tanto. Volância então, Alan, fica ou não fica? O Filipão falou sobre isso na coletiva também. Não vou falar que quero que fique nem que quero que saia, não cabe a mim. Eu não acredito nisso nos bastidores. Eu acho que tem muita coisa que vai para o microfone que nos bastidores é diferente. Eu sinceramente não tenho muita esperança na permanência do Alan, pela situação financeira do clube também, que vende jogador, vende outro jogador e vende o shopping e sempre está atrasado, sempre está precisando e sempre tem muita conta para pagar. Enfim, é uma situação delicada, né? Mas se vender o Alan vai ter que ir para o mercado, porque é uma posição que interessa muito para o Filipão. O Filipão falou sobre isso, ele falou assim: olha, vai ter jogo que eu vou jogar com volante, vai ter jogo que eu vou jogar com 2 volantes, e ele colocou uma frase meio picotada, assim, que deu a entender que tem jogos que ele vai colocar alguém auxiliando os 2 volantes. Que é basicamente o que a gente já viu do Filipão várias vezes na carreira. Conhecido como terceiro homem de meio campo, principalmente na década de 90, ele utilizava muito esse termo, o terceiro homem de meio campo, que ele ficava entre os meios dos volantes ali. Então a gente vai ver alguns jogos 5-2 volantes e talvez até um Edenilson fazendo esse terceiro homem de meio campo. Falei com o Vitor Martins hoje durante o jogo, falei, cogitei até que ele entraria com o Edenilson hoje, me surpreendeu o Edenilson ter entrado só naquele finalzinho ali. Eu achei que ele colocaria alguém ao lado do Batalha, que é volante, a cara do Filipão. Aliás, fez uma grande partida hoje, o Batalha. No meio campo ali, Johan e Zaratio. Eu acho que um dos dois vai rodar no fim das contas para ter esse segundo volante. O Johan conseguiu boas partidas esse ano, mas não convenceu normalmente. Eu vinha reclamando dos jogos antes do Bragantino também, alguns 2-3 jogos ali eu reclamei do Johan, da bola ter que sair de uma lateral, vir na zaga e para conseguir chegar no outro lado do campo, porque ele e o Zaratio não conseguiu essa movimentação, preencher esse meio campo. E hoje no programa lá na TV também falei que a missão do Filipão, uma missão muito importante, é resgatar o Zaratio. Outro ponto que ele falou na coletiva, gente, a coletiva foi realmente muito boa. Ele falou: olha, estudei o Zaratio, como que é bom você voltar a entender a coletiva e perceber que um treinador quer se comunicar com você, né? O Sampaoli desrespeitava muito a imprensa, o torcedor nesse aspecto, né? Os profissionais mandavam pergunta, aquele cara que trabalhava com ele lá escrevia a pergunta do jeito dele, o Sampaoli fazia 2 minutos de papo ali, embora.
O Kudê não queria aprender uma palavra em português, não falava nada do que acontecia no jogo, distorcia quando ele não mostrava evolução, ele jogava para diretoria, ou ele fritava o elenco, enfim. Deixa eu tentar focar aqui e esquecer o que já passou. O Filipão fala que assistiu lances do Zarate, que ele pode utilizar o Zarate até como ponta direita. Ele fala, tive como referência muitos vídeos de 2021 e é isso, Filipão. A gente precisa daquele Zarate. O Zarate, depois de problemas pessoais que teve com a família, que o tirou de algumas partidas aqui, de lesões, de troca de treinadores, ele não tem se encontrado muito no time. E é uma missão para você que já resgatou tantos valores bons no futebol, resgatar esse cara que joga muita bola. Se tiver que colocar mais um volante, talvez essa saída do Johan, a gente pode mudar a característica do Zarate em relação ao que vem jogando, mudar, mas ele precisa entregar algo a mais. Ele precisa, com esse futebol fica difícil. E se você tira, vamos colocar o Johan, joga ele para o meio campo, você começa a ter muita opção de meio no meio campo. Johan, Igor Gomes, Patrick, Edenilson. Talvez ele coloque outra peça, hoje ele mostrou, acionou direto o Patrick ali, mas até então vocês entenderam que a gente passa a ter muito, tá aqui nada diferenciado assim, mas todos mais ou menos no mesmo patamar, mas um meio de campo mais recheado do que vinha tendo em alguns jogos que você falava, uai, cadê o resto do banco de reservas? Não aconteceu nos últimos jogos, a gente pegar e falar assim, uai, cadê isso aqui? Cadê o banco de reservas? Enfim, ele falou que ligou pro, acho que o Esqueloto, que ele pediu informações do Pavon, que ele estava muito feliz, que veio treinar o Galo e tal. Curioso, porque eu achei até que ia conhecer um pouco mais essas peças que tem à disposição. O Pavon tem muito característica do que o Filipão gosta, desse cara aberto pelo lado do campo, driblador, de velocidade. Quebrar muita bola no Pavon. Eu não concordo muito, eu estaria sendo hipócrita se eu elogiasse essa característica de jogo, porque eu reclamei muito de bola quebrada no meio campo, pro Ademir dividir de cabeça, pro Hulk dividir de cabeça, às vezes o Hulk vai querer proteger, o juiz vai marcar falta. Não é a do Paulinho também a bola para dividir de cabeça, mas bola em contra-ataque pro Pavão pegar na velocidade, você pode ter certeza que vai ser característica demais desse time. Por isso eu estou falando de reconstrução, do treinador entender as ideias, de funcionamento das peças, como vai ser o encaixe, como vai ser a escalação, gente que está voltando, gente que está saindo, depois de uma pausa do calendário, é um momento chave para diversos aspectos que envolvem o Galo nesse período. E nas laterais, Fael, curioso porque para falar das laterais do Galo hoje a gente precisa falar muito da lateral do Fluminense também. O Keno, ele jogou indiretas, trocou ali, acho que foi com o Cuca, farpa sobre voltar ou não, o que o Cuca estava exigindo dele nessa idade, dessa intensidade durante o jogo, esse ir de volta, esse auxílio ao lateral. Hoje eu escutei o repórter de campo, ou a repórter de campo, não me lembro, informou que o Diniz cobrava muito isso do Keno em determinado momento do jogo. Eu falei, pô, déjà vu aqui, pô, o Cuca cobrou isso e o Keno rebateu sobre momento de carreira, idade e tal. E o Guga fazendo na lateral esquerda ali do lado do Keno, o Guga aqui no Atlético, ele chegou falando que a principal característica dele era a ofensividade, mas depois do Sampaoli, que passou a segurar ele na saída de bola, naquela saída de 3 ali junto com os zagueiros, o Guga parou de subir e, aliás, pegou, parece que até um trauma de subir, assim, não tinha mais jogada de linha de fundo, não era o cara mais do cruzamento. Por isso eu imaginei que ele ia ficar segurando muito hoje, que o Keno ia subir. Eu falei, se abriu o Paulinho por ali, com o Keno sem querer voltar, Paulinho e Arana indo para cima, pode dar liga, pode ficar muito interessante. Ao contrário do que acontece, essa relação do Keno, acontece o contrário no Atlético, o Pavão bate e volta para ajudar o Mariano o tempo todo. Às vezes até o Mariano, quando perde o timing da bola, tá o Pavão ali para dar uma cobertura legal para ele na maioria das vezes. E o Fux já vinha fazendo isso instintivamente nas situações, porque o Kudê colocou ele para jogar por ali, então já se aproxima do Mariano em algumas situações ali. Mas na outra lateral ali,
O Rubens vinha fazendo partidas seguras defensivamente, mas para jogar de profundidade, para chegar no ataque, o homem é bravo, o Arana é diferenciado mesmo. O Arana ele já pega a bola com mais confiança quando ele precisa se descolar um pouco da linha lateral e ir um pouco mais por dentro, até na postura ali de encarar os caras. Falei, meu irmão, que você vai chegar dentro da minha cara não. Foda-se se você tava com seleção brasileira, aqui você não vai forcar pra cima de mim não. Enfim, sou suspeito pra falar, fã do Arana que sou, mas ali, antes do gol até já tinha jogada acionando o Arana na linha de fundo, quase como ponta esquerda. Se o Paulinho se recusa a abrir tanto como ponta esquerda, o Arana vai ser esse cara, como o Pavão está sendo do outro lado. Não estou comparando característica, não estou falando que o Arana vai ser atacante e vai abdicar de defender, não vai se preocupar com as costas, falando que para dar essa amplitude, para abrir esses dois caras pelo lado do campo, acho que o Paulinho vai continuar indo muito por dentro da área, porque a gente fala de 3 atacantes, a gente fala, o Paulinho está aberto aqui, o Pavão aqui, o Hulk aqui. Não tem nada disso no Atlético. O Pavão vem para cá, o Arana vai abrir aqui, o Paulinho fica muito na área finalizando, o Hulk sai da área puxando marcação, mistura um pouco mais, não é tão raso como a gente imagina quando aparece aquela escalação lá no começo da transmissão, antes da partida, né? E aí no cruzamento, no gol do Atlético ali, quem tá lá para cruzar com perfeição é o Arana. E aí eu não vou nem brincar, porque aqui na TV eu brinco mais, aqui eu não vou nem brincar com essa questão do Guga. Sobre o cruzamento, então, para não perder o foco, escanteio. Vamos para mais um tópico da coletiva do Filipão. É por isso que eu demoro a gravar o pós-jogo. Eu queria assistir e vai ser característica. Com o Cudê eu já estava gravando pós-jogo, que eles estavam falando, por que pós-jogo está saindo tão cedo? Eu perdi o tesão de assistir a coletiva do Cudê, do Filipão não, do Filipão assisti com tesão. Igual o Lucha fala, baixinho assim, rapaz. O Filipão falou da bola parada, defensiva e até ofensivamente. Vocês podem ter certeza que pode ser que não melhore a bola parada do Atlético, mas que ele vai se esforçar demais para isso. Você pode ter certeza. Incomodou a ele a bola parada, então eu vou comentar já essa bola parada que nasceu o gol do Fluminense, mas os nossos escanteios, muita bola, meia altura na primeira trave, teta, suave para o adversário cortar. Você vai conseguir pensar um lance ou outro nos últimos anos que deu certo. Me veio na minha cabeça aquele do Igor Rabelo de calcanhar, primeiro clássico depois do rebaixamento do Cruzeiro, mas é muito raro. A gente precisa começar a melhorar essa batida de escanteio e eu acho que o Filipão vai se dedicar muito à bola parada. Até o gol do Fluminense, o Everson tinha feito uma defesa, porque o Everson sai jogando errado anteriormente e o jogador do Fluminense já tenta pegar de surpresa o Cano, ele faz uma defesa, mas de um modo geral teve uma bola alçada na área, tocaram nele também, ele caiu ali com falta. Se fosse em outros tempos, naquele 0-0, 1-0 pro Galo, o Everson teria dor nas costas depois ali. Vou falar da atitude do time, só para não perder aqui o raciocínio. O Everson não estava sendo bombardeado, só era acionado quando o Atlético ia tocando, chegava no Everson, que ele quebrava a bola lá na frente porque o Cano sufocava ele também ali, não perdia tempo. Mas o Atlético não sofria no jogo. Aí vem a cobrança de falta. A bola vem para o Samuel Xavier, quem diria. É claro que o Atlético ia tomar gol do ex, por isso que eu tremelei contra o Bragantino. Eu falei, eu sei que o Sacha vai fazer, né? Lei do ex, o Atlético adora. O Leopoldo Siqueira me marca no Twitter na mesma hora e fala assim, o Everson falhou, dava para pegar? Frango, eu acho que não foi. Dava para pegar? Acho que dava. Na noite inspirada que o Fábio estava, por exemplo, talvez o Fábio pegasse. Quando a TV vira para o outro ângulo, eu percebo a quantidade de pessoas que estavam na frente do Everson. Então ele não vê quem está chutando, se já chutou e qual está sendo a direção da bola. Ele consegue chegar nela, mas não chega com firmeza. Não consegue impedir o gol. Não foi frango, mas que dava para evitar, dava. Sobre a falta agora, porque o Filipão não falou assim, meu goleiro dava para pegar essa. O que incomodou o Filipão é o posicionamento
e tomada de decisão da defesa atleticana na cobrança de falta do adversário. Do Fux ter jogado a bola para frente ali, dessa bola ter sobrado para o jogador do Fluminense, de estar um buraco na frente ali que para o jogador ter essa facilidade de chute, esse espaço para o chute. Então eu acho que a gente tem um treinador que sabe que bola parada ganha jogo, algo que não tem acontecido no Atlético nos últimos anos, algo que a gente tem sofrido nos últimos tempos, ofensiva e defensivamente. Vou dar um pique na câmera aqui e já volto. Mas eu quero destacar, pegando como referência o jogo do Bragantino, eu tenho um cara que eu admiro demais na imprensa, que eu chamei ele para conversar na hora do jogo, falei assim, ô Vitor Martins, olha a diferença de postura do Atlético, do jogo do Bragantino para esse. O jogo que ganhou, Aliança Lima, do Cruzeiro, postura de briga em campo, de marcação alta, de atitude, de sufocar, de não entregar a bola para o adversário e recuar e abdicar de jogar futebol. O Atlético não queria jogar futebol. E a sensação que dá é que eu usei o termo certo aqui. Não queria jogar futebol naquele momento mais, com o Kudê no comando. Outra atitude, outra postura. E se não fosse um grande goleiro que estava debaixo das traves do Fluminense ali, pelo amor de Deus, esse cara tem que aposentar logo. Uma grande atuação do Fábio. O Atlético teria saído com a vitória, a gente estaria comemorando a primeira vitória no comando do Filipão, e a gente poderia até estar analisando a atuação de outros atletas, dando uns pontinhos a mais aqui. É porque o Paulinho perdeu muito gol, o Fábio fez boas defesas, e a gente teve um lance de erro defensivo na cobrança de falta do adversário, e uma bola que dava para o goleiro ter salvado, que, na minha opinião, ele não salvou. Aí veio o cansaço do time atleticano, o Diniz faz as substituições corretas naquele momento ali, e infelizmente o abate lá de Santa Catarina, da Federação de Santa Catarinense, estraga a partida no segundo tempo, lembrando um pouco aquela partida de Galo e Palmeiras, de desagradar as duas torcidas. E conversando com meu amigo Sadi, que estava lá na Inglaterra, ele falou assim, é um campeonato muito pobre. Já não revela tantos grandes valores do tamanho que revelava no passado. Gramados ridículos como o do Mineirão. Arbitragens como a de Daronco, Abate, entre outros aqui no Brasil. Vários, dá para citar vários. A arbitragem hoje é vergonhosa. Você assistir campeonatos de segunda prateleira da Europa, não estou colocando da primeira prateleira, e ver a arbitragem do Brasil, você realmente entende por que o futebol brasileiro está nessa fase de repensar tudo, a ponto de abaixar a cabeça e aceitar ficar um ano sem treinador na seleção brasileira, porque tem que esperar, a amarelinha, tem que esperar um ano por um treinador. Enfim, envolve muita coisa, mas eu não poderia deixar de citar o árbitro que fez aquela bagunça, expulsou o Diniz ficou maluco, amarelou o jogador. Sobre o Hulk, primeiro, eu fico indignado pelo fato do Hulk tomar cartão amarelo todo jogo. Nada explica isso. Eu já falei, precisa se ter Roy Medio Mother que tem intervenção lá, que precisava ter intervenção pelo fato de ele tomar cartão amarelo todo jogo. Mas a arbitragem de hoje, por exemplo, é uma arbitragem que faz o Hulk ser vítima nesse caso. Pelo descontrole do árbitro. Porque o Hulk apanha. O adversário grita com o árbitro. Aí a hora que o Hulk fala, hey, e olha aqui e tal, aí ele é amarelado. Aí eu vi alguém comentando na timeline, não lembro qual foi o usuário, que desde o Daronco tem sido assim. E não duvido que depois que o Hulk entregou e ficou comprovadas as imagens e fizeram ele pagar umas 3 cestinhas básicas lá, lero, que a arbitragem ameaçou ele individualmente, que essa perseguição aumentou com o Hulk, eu não duvido que seja complô, que seja sindicalismo isso aí, tá bom? Porque tá vergonhoso. E olha que tá falando aqui um cara que fica pé da vida toda vez que o Hulk toma cartão amarelo, porque ele precisa desse papo no pé do ouvido também, de uma mudança de postura dele também. Eu falei, por que tem que fazer então? Tem que fazer esses caras começarem
Eu sou muito a favor do louco, do cara meter o louco no futebol. Tipo o que o Eurico Miranda fazia, do jogo rolando e ele começar a caminhar para dentro do gramado assim, né? O Rodrigo Caetano é um cara assim. O Rodrigo Caetano, meu amigo, o sangue dele é quente. O Rodrigo Caetano é um cara que não duvido que repita cenas assim. Não duvido. O Rodrigo Caetano, quando prejudica um Galo, ele fica maluco mesmo. Sobre a tabela planejada, a gente perde 2 pontos em casa para o Bragantino. Eu falo, precisamos recuperar pontos fora de casa. Na tabela planejada fora de casa é derrota para o Fluminense, porque eu imagino que seja o time que vai ficar entre as 6 primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, hoje a gente recupera um dos pontos perdidos para o Bragantino em casa. Mas Rafael, nem minha mãe me chama mais de Rafael, teve chance de ganhar. Aí muda o sabor, porque você sabe que era palpável a vitória, pelos gols que perdemos e tal, era palpável a vitória, mas com o resultado planejado antes da partida, eu já calculava a derrota. Não é, gente, se contentar com o empate, ficar feliz, se perder tá tudo bem, é você ter um raciocínio lógico de meta de pontos, algo que é feito por dirigentes e treinadores, e na minha opinião, hoje o Galo recuperou um ponto, e por pouco não conseguiu 3 pontos. Esteve bem perto, aliás, o Palmeiras perdeu para o Bahia, tá ficando interessante. Campeonato você perde, é quando você perde em casa ou fora de casa. Aí, já ia falar Chapecoense, a Juventude não está no campeonato também não. Curitiba você tem que ganhar fora de casa, se você perder é prejuízo, se empatar é prejuízo. O América você tem que ganhar, tô pegando o Vasco, é um time que você tem que ganhar aqui e lá, nós perdemos aqui, inclusive, por isso o Rafael ficou pé da vida aqui no YouTube, xingou até a 5ª geração de todos os envolvidos na partida, mas principalmente do Cudê nesse vídeo, eu lembro que eu xinguei muito. Cuiabá, então, entendeu? Calculando meta de pontos em campeonato, é isso, você perde ponto para time pequeno, você não perde ponto, você não perde campeonato empatando com o Fluminense fora de casa não. Toma, tivemos 3 cachorradas podcast fantásticos, com 3 perfis diferentes. Teve o Alex Gargalhada, zoeira, psicodélico, maluco. Cara, alucinado o podcast com ele, a gente riu bastante, a barriga saiu doendo de tanto rir. O Thiago Skep falando sobre tatuagens atleticanas, mosaico, planos futuros, Arena MRV, bairro Califórnia lá, obras e tal. O cara que é envolvido diretamente com a torcida organizada. E tivemos o Tyrone, que é um cara que sobrevoa as obras da Arena MRV, sempre ali com o drone. Eu tô com um monte de corte já, que falta editar, colocar miniatura, mas o Joãozinho, que faz isso pra mim aqui no Camisa 12, se casou, tá na lua de mel lá em Punta Cana. Os cortes que já estavam prontos eu tô soltando, mas talvez eu demore um pouquinho para arrumar minha vida aqui no Camisa 12 com o Cachorrada Podcast. Já tô devendo um cenário para vocês aqui, agora o Fred Con que tá me devendo. Agradecer o Pedro Souza que me mandou as fotos essa semana, já tinha agradecido o Gabriel e Tomás, agora é só o Kong entregar aqui pra gente. É isso, em breve tem mais Cachorrada Podcast para vocês, na próxima quinta-feira com Cadarzinho, e acho que o Cadar, pai também vem, uma família que também viveu o Atlético aí por décadas e tem muita história para contar, dos maiores colecionadores de camisa. O pai dele foi simplesmente presidente do conselho, né, viveu gestões do Atlético ali de perto, tem muita história dos Sírios, relação dos Sírios com o Atlético, por exemplo, tem muita coisa legal. Confere aqui os links que estão na descrição do vídeo, como o da KTO, para você fazer a sua apostinha. Ele é aceseiro, que tá cheio de banner da KTO, cheio de outdoor espalhado por Belo Horizonte. Tem o Faelzinho representando o Camisa 12 lá. Como que você pode agradecer, como você pode retribuir esse pós-jogo, a participação da KTO no Cachorrada? Fazendo o seu cadastro lá no KTO.com e utilizando o cupom Camisa 12. Está aqui na descrição do vídeo o link. Vai lá e faça. Você vai deixar os blogs cruzeirenses terem mais cadastro que a gente? Faz isso não. Vamos lá, mostra a força da massa, faça seu cadastro na KTO e utilize o cupom Camisa 12. Grande abraço para todos vocês. Beijo. Faelzinho tá feliz demais. Queria vitória, mas Luiz Felipe Scolari me deixou alto astral demais. Por isso que a miniatura do vídeo tá com essa pequenininha aqui, que ele traga agora a taça do Mundial pro Galo. Grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Clique em curtir aí se você não curtiu.